bênção de Deus. Que bom poder louvar, estar à vontade na casa de Deus, pular, né? Gritar, né? Grito do neto ali. Glória a Deus. Você é livre. É bênção demais, olha. Até eu me estava gritando lá também, dando É bênção demais. E a gente é livre para gritar ou não gritar, de ficar à vontade na frente, na casa do Pai. E nós vamos continuar falando essa semana, né, sobre família. Amém? Nós tivemos esse mês, cada semana falando sobre família, né? E hoje também nós vamos falar um pouco sobre família, sobre uma visão de família, né? E, colocaram ali, a visão de família de lá fora. Sou eu, hein? Sou eu. E eu quero... Não estou vendo, não. Mas eu quero... Cadê minha esposa, Cristina? Cadê? Fica de pé aí, Cristina. Aquela é minha esposa, Cristina. Eu quero, diante de todos, dizer assim que essa semana completou aniversário e é uma bênção de Deus. Eu te dizer que eu amo essa mulher e nós estamos há 35 anos casados. Ontem ela não sabia, e então é um privilégio poder comemorar, estar juntos, né? E eu fico muito feliz. Essa semana eu estava falando assim, a minha alegria de ver... sexta-feira ela trouxe uma palavra, semana retrasada ela trouxe uma palavra também na igreja. E aí veja que meu genro que é o neto, a minha filha, meu genro que é o neto, né? O neto, a minha filha Jéssica também aqui cantando, a minha outra filha está na outra sala de criança com as crianças. Então é uma alegria muito grande você falar de família e dizer assim, a minha família tá junto. Olha, é um privilégio. Mas por quê? Será que eu sou melhor? Deus foi melhor comigo? Não. Deus nos vê como filho e nos ama igualmente. Mas a gente vai falar um pouco que os filhos às vezes se apegam mais ao pai, correm mais atrás, pede mais, clama mais. E eu quero trazer o mesmo versículo, pastor. Cadê o pastor Cláudio? Está ali, né, pastor Cláudio? Pedi para ele permissão, pastor, vou usar o mesmo versículo que você usou semana passada, né? Que eu estava estudando, eu digo, rapaz, o mesmo texto. Eu digo, olha, vai ser o mesmo texto. Não vai ser igual, mas vai ser parecido, porque nós estamos falando da palavra de Deus e falando de família. Então, lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 8, é o texto que nós vamos ler nesta noite. 1 Timóteo 5, 8 diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Nós estamos usando aquela versão, eu queria a versão ARA, mas tudo bem. Esse texto, eu quero falar um pouquinho do texto. Esse texto, Paulo estava escrevendo para Timóteo, e no capítulo 3, o pastor até mencionou um pouco, mas no capítulo 3 ele está falando para o presbitério, para a questão dos presbíteros. E dentro dessas orientações, ele começou a falar que deveria ser um homem de uma só mulher, cuidar da sua casa, tal. E aí no capítulo 5 ele começa a falar de alguns deveres, e aí ele está falando sobre as viúvas, né? E dentro do texto das viúvas ele fala sobre o cuidado com os seus, né? Por quê? Porque ele deu uma abertura maior, porque às vezes nós queremos, e aí é que Paulo estava preocupado, estava ensinando a Timóteo, nós queremos cuidar da igreja e esquecemos de cuidar de casa. Queremos resolver o problema dos outros, mas não queremos resolver o nosso. Queremos enfrentar situações até difíceis que estão acontecendo em um relacionamento em outras famílias, mas o nosso nós queremos fechar os olhos
e dizer, depois eu resolvo. E olha, gente, o tempo só faz envelhecer, mas não resolve problemas. Amém? É difícil, né? É difícil. Vou guardar, vou esconder que vai resolver. Não resolve. A gente cria situações, amarguras, tristezas, porque a gente não quis resolver aquilo que estava guardado, aquilo que aconteceu. Então, nós precisamos cuidar. Bota o versículo de novo lá. Vamos ler de novo o versículo lá. Versículo 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado, com os seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé. E é pior que o descrente. Deixa aí. Tem negado a fé. Isso quer dizer, o que eu estou falando não condiz com aquilo que eu creio, com aquilo que eu estou vivendo. E eu preciso alinhar essas duas coisas. A fé que eu creio com aquilo que eu faço. Tem uma frase que diz assim, eu não lembro de quem foi, se foi Agostinho, de quem foi, que falou assim, o que você fala, melhor, o que você faz, fala tão alto que eu não escuto o que você fala. Repetir. O que você faz, fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Em outras palavras, seria, o teu exemplo não condiz com o que você fala. Então, o que você fala não tem importância para mim. Por quê? Você está demonstrando que você não é aquilo que fala. Então, Paulo está falando, você precisa cuidar dos seus, precisa cuidar de casa, para que você possa crescer na fé, que você possa ter comunhão com Deus. E a Bíblia nos fala que o relacionamento com Deus, ele vai na mesma linha, vai junto, está alinhavado, está ligado com o nosso relacionamento com a família. Se você está com problema aqui, Deus, lá em Pedro, fala que Ele não escuta as nossas orações, maridos. Por quê? Porque nós estamos com um problema em casa. Precisamos cuidar da nossa casa. Amém? Então, antes de cuidar da igreja, nós precisamos cuidar da nossa casa. Antes da gente querer fazer tantas coisas, nós precisamos cuidar da nossa casa. Então, todo mundo vai abandonar tudo na igreja, vamos todo mundo para casa. Não. A gente vai trabalhar em conjunto, vai começar a crescer, vai procurar o que eu posso, porque dentro da igreja, ouvindo a palavra, guardando o coração, é que você vai fazer as mudanças no seu caráter, na sua mente, na sua vida e na sua família. Amém? Deus nos dá alguns exemplos nesse texto que nós precisamos cuidar. Cuidar da família não é cuidar apenas em uma parte. E eu dividi em 3 partes o cuidado. Primeiro cuidado é o cuidado material. Tem aí? Cuidado material. O que é o cuidado material? O cuidado material nós estamos... você como homem, você como provedor da casa, nós temos que cuidar do quê? Do alimento, da roupa, da casa em si, das coisas. Claro, hoje em dia nós temos também os dois que trabalham, o casal trabalha, então o sustento tem que se organizar, tem que se planejar. Uma coisa hoje em dia que precisa fazer muito é planejamento, né? Nós precisamos conversar. Olha, abrindo parênteses aqui, falando do meu particular. Eu tive muita dificuldade de resolver algumas na minha área financeira, porque eu aprendi com meu pai que o homem tem que resolver tudo. Então, não interessa, eu dou um jeito. Então, sempre dei um jeito, mesmo não tendo, para a coisa funcionar. E descobri que não é desse jeito. A gente precisa de ter
conversa, diálogo, dividir. Olha, eu tenho dificuldade nisso aqui, você tem dificuldade naquilo, mas eu sou bom nisso, você é bom naquilo. Então vamos sentar, vamos juntar, vamos resolver, vamos ajudar um ao outro, porque a família tem que andar unida. Amém? Às vezes o homem está passando por uma situação e não quer dizer para a mulher porque se sente que é menosprezado. Não, eu digo, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda. E vamos conversar para a gente se ajudar. E ela vai dizer, eu também tenho dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda. Então, quando nós conseguimos nos alinhar, nós conseguimos resolver alguns problemas. Então, na primeira área material, nós vamos entender que precisamos cuidar da provisão, do alimento, das coisas de casa, da roupa. Então, às vezes, eu fiz isso. Chegava o final do mês, eu não tinha mais dinheiro. Faltava uma semana, eu estava lá, poxa, o dinheiro tinha zerado. Mas a mulher queria sair, queria comprar uma coisa, eu dizia, sim, pode comprar. Para não dizer, eu não queria dizer não, mas eu não tinha mais o que fazer. E aí o que eu fazia? Jogava a bola para o outro mês, né? Chegava no outro mês, aí já tinha a dívida passada e a do mês seguinte. O que eu fazia? Chutava para o próximo mês. E aí a bola ia crescendo, e de uma bolinha de gude, virava um balão. E agora? Aí agora, um dia vai ter que estourar, um dia vai ter que resolver. Então, se você conseguir, se você sentar hoje, começar a resolver, começar a discutir os problemas pequenos, às vezes a mulher não está enxergando aquilo que está acontecendo e você não tem coragem de falar, mas na hora que vocês dois sentam e resolvem, você vai ver que consegue se alinhar, consegue se organizar, consegue planejar, consegue fazer muitas coisas. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Né? Eclesiastes fala assim, porque um ajuda o outro, sustenta o outro para caminhar. E nós precisamos cuidar. Então, eu coloquei esse texto lá em Lucas 11, 11. Olha o que é que diz. Está aí? Lucas 11, versículo 11. Fala que qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Então, a Bíblia está falando que nós sabemos o que fazer e o que prover para a nossa casa. Né? O que está precisando, a gente sabe o que tem que fazer. E aí ele pergunta, e Deus, será que Ele não sabe também? Ele sabe muito mais do que isso. Sabe, Ele vai te prover na tua vida. Mas Ele está falando ali que a gente sendo mal, a gente sabe fazer as coisas em casa. E nós precisamos nos organizar para planejar, para poder suprir dentro da nossa casa. Amém? Estão me entendendo, povo de Deus? Está todo mundo calado aí? Ô, glória! Amém. Mas existe outro aspecto que nós precisamos trazer provisão. Como o texto fala que tem que cuidar da casa, cuidar em todos os aspectos. E o próximo aspecto é um aspecto emocional. O aspecto emocional nos fala de carência que nós temos no dia a dia. Que às vezes você tem tudo em casa para comer, mas não satisfaz. Infelizmente, eu conheci muita gente, colegas de trabalho, que deixaram a esposa, o casamento, uma mulher linda, por uma que não era essas outras, não era essas coisas todas, não. Porque se sentia bem com aquela outra. Porque emocionalmente ele estava tão abatido, a mulher era tanta cobrança, era tanta coisa. E eu fui na casa dele uma vez, e a mulher chegava, e quando ele chegava, ele não podia entrar direito, tinha que pisar não sei aonde, não podia fazer aquilo. E esse colega, ele fazia o seguinte, ele saía para trabalhar, no dia que não tinha trabalho, ele ia para um local, sentar, bater um papo com os colegas, tomar um café, ficar ali, só para ficar longe de casa, que ele não aguentava ficar em casa.
Até que chegou o dia que ele saiu de casa. Foi morar com outra pessoa. Por quê? A Bíblia fala que a mulher rixosa é como uma goteira. Você imagina você tá deitado escutando uma goteira em cima da panela. O tempo todo ali, ó. Meu Deus. Irrita, hein? É forte, né? A noite toda lá. O emocional, a gente precisa cuidar. E no emocional nós precisamos de dar carinho, né? Quantas pessoas hoje não dizem uma palavra assim, minha querida, você está tão linda, um beijinho na testa, um beijinho no rosto, um afago, um abraço, coisa boa. Eu gosto tanto de abraço. Um abraço, pastor, um abraço ali, ó, coladinho, tudo bem. Não só na família, até os irmãos, os amigos. Olha, poxa, que bom te encontrar, apertar a mão, dar um abraço. Oi, que bom. Um beijo, um carinho. Palavras, puxa vida, como você está bonita hoje, né? Está elegante, tal. Cheiroso, cheirosa. Às vezes uma palavra de motivação que levanta, né? A gente até fica mais animado, né? O cara está meio desanimado, e, poxa, você está tão bem, tão forte e tal. E aquilo anima, né? A gente já sai revigorado. O emocional. Olha, Lucas 3:22, olha o exemplo que Deus nos dá na área de emoção. Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo, a voz falou naquele local. E o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, que estava sendo batizado por João Batista, e ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Deus falou, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Olha, Jesus, quando foi batizado, ele tinha 30 anos, era um homem formado, né? Sabia, era filho de Deus, mas Deus nos deu esse exemplo, olha, mesmo já sendo homem, já sendo formado, 30 anos nas costas, mas Deus disse assim, ele como pai disse assim, olha, esse é o meu filho, olha, para que os outros também escutem, que você está valorizando aquela pessoa, aquele seu filho. Amém? Quantas vezes você falou para sua filha, para o seu filho, poxa filho, valeu, hoje você foi bem na escola, você trabalhou, como é que você está? Senta aí, me conta como foi teu dia. Tal, poxa, estou cansado, não sei o quê, mas poxa, mas que bom que você está trabalhando, né? Está fazendo as coisas, está tendo coragem de ir, de vir. Puxa vida, que bom, né? Eu fico feliz, a minha filha conquistou, está trabalhando, e ela conseguiu e vai, eu sou paizão, eu sou aquele paizão assim, preocupado, minhas filhas eu queria botar o tempo todo no colo, né? Para mim elas continuam com 5 aninhos, mas eu fico ali, aí ela diz, eu vou pegar um ônibus para ir para casa, eu fico, meu Deus, eu vou buscar ou não vou buscar? Não, ela tem que aprender a andar de ônibus, mas a vontade é de eu ir lá, pegar ela pelo braço, botar no carro, trazer, segurar na mão, mas ela tem que crescer. E olha, até isso você precisa aprender. Às vezes você precisa liberar o teu filho para que ele cresça. É difícil. Mas a gente precisa liberar. Ele vai viajar, vai para longe. Não, imagina que os pastores, as 2 filhas longe. Eita, eu me ponho no lugar dele, eu acho que eu não consegui nem dormir os primeiros meses ali, preocupado, o que está acontecendo? Você já chegou em casa? Eu acho que eu ligava todo dia, às 9, 10 horas da noite. Você está em casa já? Saber se já estava em casa, né? Porque preocupado. Imagina, você ficar longe dos teus filhos, e se acontecer alguma coisa, você não pode fazer nada. Aconteceu, né, um acidente lá com a Jane, eu imagino como fica o coração da pastora, né, o pastor. E meu filho sofreu um acidente e eu não posso fazer nada. É desesperador. Eu sempre tive uma facilidade, quando acontece algum acidente, eu mexi um pouco com... Eu tenho um básico assim de
primeiros socorros, então eu já vi acidente na rua, um atropelamento de moto, eu já corri em cima, já fui lá, já tirei o cara, já fiz primeiros socorros, já levei na ambulância, o cara com a perna quebrada, eu já ajeitei, já coloquei lá, já me meti um bocado de coisa. Uma vez até o Caio da Gigliola, né, se engasgou lá, eu fui lá, já peguei a caneta, já ia furar, fazer gastronomia, já puxei a língua dele, eu faço mesmo. Mas eu sou desse jeito, eu corro, vou atrás, já peguei, vou resolver o problema. Mas quando as meninas ficavam doentes, acontecia alguma coisa, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Cristina, vai lá que eu não sei o que fazer, para onde eu levo. Às vezes eu colocava no carro e ficava pensando, eu vou para onde? Eu não lembrava nem para onde eu ia mais, se ia para o hospital, se ia para casa, eu me perdi, eu ficava nervoso. Então, mas eu preciso liberar. Você precisa deixar teu filho crescer. Teu filho está crescendo. Você precisou sair, você precisou crescer, você precisou enfrentar. E eu preciso, às vezes, e Jesus recebeu do Pai a motivação do céu. Este é o meu filho amado, em que eu me comprazo, que ele está dizendo, olha, ele tem uma missão e eu me comprazo na decisão dele, na missão que ele tem para tomar agora, eu estou aqui apoiando. Deus apoiou, o Pai apoiou. Agora imagina só, se Deus deu esse exemplo, apoiando Jesus, que Jesus não precisava desse reforço emocional, mas ele precisava mostrar para a gente que a gente precisa de um reforço emocional em todos os momentos. Imagina você chega do trabalho e recebe a maior bronca do teu chefe, ainda chega em casa e teu pai diz assim, bem feito. Aí você fica mais arrasada, né? E cai aí no choro. Tá vendo? Eu não falei que ia dar errado? Tem hora que a gente precisa aprender a ficar calado. Dizer, meu filho, senta aqui, encosta a cabeça. A vontade é de falar, mas a gente precisa trabalhar isso aí. E ele também nos deu uma provisão espiritual, que seria o quê? Eu preciso orientar minha família, eu preciso ensinar isso para os pais, para as mães e até para os filhos. Eu, como filho mais velho, eu precisei ensinar alguma coisa para o meu irmão mais novo, para a minha irmã. Então, nós temos responsabilidade um com o outro. E assim como também, às vezes, eu tenho coisas que eu não sei. Minha filha, pai, tem que ter jeito também, né? Pai, não é por aí, pai, só pode fazer assim. Somente na área de informática, eu estou aprendendo. Eu sou batalhador, estou aprendendo. Mas muita coisa é minhas filhas que eu me ensinando. Até meu neto agora já pega meu celular. Não, deixa que eu mexo aqui. Eu desbloqueio e ele já abre o aplicativo que ele quer e já sabe onde atua. De 9 anos já sabe mais, já está aprendendo mais do que eu. Mas o que significa isso? É que eles crescem, eles aprendem e a gente tem que saber que a gente pode ser ensinado. Mas a Bíblia nos coloca que você como pai, nós somos orientadores, nós somos aqueles que ensinam, e ensinamos de duas maneiras, com a palavra, com a nossa boca e com a nossa vida, com o nosso exemplo. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito bonito lá em casa, na casa do meu genro, o meu genro, né? Não é o meu neto, é o neto. É que os meninos, o Caleb, ele já quer trazer a oferta dele todo domingo. Ele já entendeu que ele precisa ofertar. Porque ele vê que a gente oferta, que a gente dá o dízimo, ele quer também, ele quer fazer parte. Porque ele está vendo exemplo. Agora imagine se a gente falasse em casa, não precisa disso e tal. Um menino com 9 anos, ele teria, qual a postura dele? Eu não, vou guardar o meu. Mas ele traz
E hoje entrando no carro e perguntou, você trouxe isso? Ele trouxe. Fez aqui e tal, trouxe sua oferta? Trouxe. Ah, mãe, trouxe tudo aqui e tal, está tudo aqui preparado. Ele vem para a igreja, sabendo o versículo, trazendo o álbum dele, trazendo a oferta dele, trazendo tudo, porque ele quer ganhar os talentos, né? Lá na salinha está ganhando os talentos, ele está lutando para ganhar os talentos dele também. Ensinando, orientando e intercedendo. Eu já contei essa história que, antigamente, eu orava cedinho pela família. Eu ia trabalhar bem cedo, então eu acordava bem cedo, aí eu digo, vou orar. Era o momento que eu tirava de oração. E aí eu descobri que as minhas filhas achavam que eu não orava, porque nunca me viram orando. Porque à noite eu tenho essa dificuldade, à noite o sono já chega, então eu não conseguia ficar muito tarde à noite. Então, eu dormia logo. Então, 9 horas, 10 horas eu capotei já. E eu acordava 4 horas, 4 e meia, então 10 horas era o máximo que eu ficava acordado. Aí eu acordava 4 horas da manhã, orava e ia, mas só que 4 horas não tinha ninguém acordado, né? Então eles disseram, mamãe, aí elas falaram para a mãe dela, mas a senhora quer que a gente ore, mas o pai, eu nunca vi papai orando. Aí a Cristina disse, olha, vamos mudar o horário de orar. E aí à noite, antes de dormir, vamos fazer um esforço aqui, eu orava junto. Nem sempre eu conseguia, né? Quando começava a orar, eu já dormia. Mas eu tentava, né? Em pé, porque o sono era forte. Mas eu preciso dar um exemplo, eu preciso interceder pela minha família. Olha, gente, a Bíblia nos dá exemplo que o homem, principalmente, ele precisa se levantar e orar pela sua casa. A Bíblia fala lá que nós precisamos que os homens levantem mãos santas e adore, interceda pela sua casa, pelos seus irmãos. Eu queria voltar um pouco sobre a questão emocional. Malaquias 2, 13 e 14. Tem esse texto aí? Ele está falando, Malaquias, sobre uma situação que das famílias. Olha, ainda fazeis isto. Deixa eu falar um pouco de Malaquias. Malaquias é um dos últimos profetas, foi usado naquele período de Neemias estar fazendo o muro, terminando ali, né? Esdras, Neemias, e um dos últimos profetas é Malaquias, e tinha construído o templo, estava revendo, e o povo estava muito preocupado, choravam lá na intercessão, e clamavam, pediam a Deus, tal, mas eles tinham um problema muito sério, que era a questão do casamento. Eles estavam fazendo, esqueci o nome agora, repudiar a mulher. Então, por isso que aí a Bíblia fala que Deus liberou por causa do coração duro da carta de divórcio. Por quê? Porque tinha o divórcio e tinha repudiar a mulher. Então, quando repudiava a mulher, dizia assim, eu não quero mais porque era tal, ela não tinha direito a nada. E o casamento, ela ficava na miséria. Quando a questão do divórcio foi exatamente para quê? Para que tivesse algum direito, a mulher. Mas quando era repudiado, e essa época estava acontecendo isso, nesse período, eles não davam direito, eles largavam a mulher lá no local, devolvia para a casa dos pais, e ela quase passava necessidade de fome mesmo. Então, o que é que Deus está falando ali? Olha o que o profeta fala, que Deus fala através do profeta para o povo. Ainda fazeis isto? O quê? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Por quê? 14. E perguntas, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então eles estavam repudiando, eles estavam abandonando a mulher e ia levar a oferta para Deus no altar como se Deus estivesse tudo bem. Aí Deus fala que não aceita. Não aceitava, não era aceita. Por quê?
porque era aparência. A tua fé está ligada com a tua ação na tua família. Amém? Voltei esse texto aqui só para a gente lembrar. Eu queria falar aqui, uma coisa interessante, é que a salvação é individual. Cada um vai dar conta da sua vida perante Deus. Você precisa aceitar Jesus, abrir seu coração para Ele. Mas a visão que Deus tem é familiar. O projeto que Deus fez foi para a tua família. Não, a salvação é individual, mas o projeto é familiar. Como assim? Vamos explicar. Vou dar um exemplo aqui. Abraão. Deus chamou Abraão para ser uma grande nação. E ele disse assim: tu serás uma bênção. Mas ele disse: sai tu e toda a tua, sai da tua parentela, mas saiu com quem? Com a família dele. Saiu com a Sara e eles foram, o projeto foi para a família de Abraão. Quando Noé entrou na arca, a salvação veio através da mensagem de Noé para aquele local, mas Noé entrou com ele e com a sua família. Quando nós encontramos que o anjo foi lá na casa de Ló e disse: Ló, junta os teus e sai, que nós iremos destruir essa cidade. Tu e os teus. Saiu ele, as filhas e a mulher. Aí nós sabemos que a mulher olhou para trás, ficou na estátua de sal, mas foi ele e as filhas que saíram. Quando nós encontramos Josué, ele diz assim: eu e a minha casa. Ele tomou a postura da família. Ah, mas o filho podia não querer, mas vai comigo. Se você desistir, mas o projeto é para que você fosse. Amém? O projeto é para a família. Seu filho pode querer sair, mas o projeto é para ele. Quando o carcereiro, Paulo falou assim: se creis, será salvo tu e a tua. Epa, mas como é que pode ser individual? Não é salvação não é individual? É, mas o projeto é para a família dele ser salva. Agora, se tivesse dentro da família dele aquele que dissesse eu não quero, ele perderia. Mas o projeto era para a família. Deus sempre quis salvar a família. Por que Deus fala tanto de família? Porque Deus, ele nos mostrou uma visão de família, não para que você pegasse o seu pai e comparasse com Deus. Nós tomamos, às vezes, o exemplo errado. Ah, não posso. E aí, eu queria entrar nessa parte onde nós passamos a ter problemas dentro de casa, nos relacionamentos, porque nós comparamos o nosso pai com Deus. Ah, meu pai me abandonou, meu pai me deixou. Nunca tive um pai presente. Minha mãe só me teve e me jogou aí. Graças a Deus que apareceu outra mãe que cuidou de mim, mas eu não tive mãe, não tive pai. Mas o que Deus te mostra como visão, sempre na Bíblia você vai mostrar que Deus, como pai, naquele texto de Lucas, ele fala assim: o pai pode até dar uma pedra no lugar do pão. Ele fala que o pai não vai fazer isso. Mas ele disse que Deus, deixa eu juntar minha cabeça aqui, misturei aqui. Deus não está fazendo comparação, veja só, gente. Deus não está fazendo a comparação de que ele está dizendo: olha, do mesmo jeito que ele não vai dar uma pedra, eu vou dar. Ele não está fazendo a comparação. Ele está fazendo muito mais do que isso. Deus está mostrando que ele não trabalha com comparação, mas sim, ele é exatamente o contraste daquilo ali, é o contrário. Não é a comparação que a gente precisa fazer, é o contraste. Por quê? Quando eu faço comparação, eu digo: olha, esse aqui é bom, tem coisa boa ali, tem coisa boa aqui. Mas Deus está dizendo que ele é totalmente, mesmo que o pai faça isso, eu nunca vou fazer.
Entenderam a diferença? Será que eu consegui ser claro? Comparar é eu dizer assim, olha, Amanda tem essa característica boa, tem isso, ela é boa cozinheira, igual a Giovana, ela cozinha bem. Então, eu estou mostrando um ponto positivo dela com um ponto positivo daquela. Mas quando eu falo do contraste, eu estou dizendo, olha, Amanda pode até queimar um dia o arroz, mas Giovana nunca vai queimar. É verdade? É forte, é forte. Não, pula. Eu inverti aqui, mas é mais ou menos isso aí. É porque a Giovana já queimou arroz, sabe? Mas foi só, eu troquei o exemplo assim só. Mas a comparação é isso, Deus nunca vai fazer. Aí um texto diz assim, lá em Salmo, diz assim, pode, Isaías 49, verso 15. Tu tem esse texto aí? Isaías 49, 15. Calma que eu vou voltar para a paternidade. Isaías 49 fala que pode a mãe, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? É muito difícil um negócio desse, né? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não é que ele está comparando, ele está dizendo que, obrigado, meu irmão, não tem condições, não há possibilidade nenhuma, nem 0,0001 de Deus esquecer. Ele está dizendo que não tem condições de Deus esquecer de você. A tua mãe pode esquecer, mas ele não esquece. Se ela pode até esquecer, mas ele não esquece. O teu pai pode até um dia te dar um pão duro, não uma pedra, mas é um pão quase pedra. Mas Deus nunca vai deixar de cuidar de você. Amém? Então, não é a comparação. É um contraste. Deus é Deus. E por que Deus nos dá esses exemplos de família? Porque Deus está dizendo o seguinte, meu filho, você tem uma família, não tem? Sua família tem erros, sua família tem problema. Você pode ter reclamado da sua mãe, que não foi mãe, do seu pai, que não foi pai. Você tem reclamação, mas eu quero que você olhe para mim, para ele. Porque a família de Deus, ele não falha. Deus é pai, é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que está sempre, sempre contigo. E ele te deu um irmão, que é Jesus, que é teu irmão mais velho, que sempre será o teu irmão, que sempre estará contigo, que sempre intercede diante ao Pai. E a família é composta também do Espírito Santo, que te consola. Não é que o Espírito Santo é a mãe, mas ele traz característica de consolo, característica de estar contigo. Essa família, ela não falha. Então, a família terrena é para que a gente compare com a do céu e diga, olha, não tem nada a ver. Essa é a minha família, que nunca falha. Ah, daqui da terra vai falhar, mas a de lá, o meu pai, o meu irmão e o Espírito Santo vai estar sempre comigo. Amém? E aí nós precisamos restaurar a nossa paternidade. O que é paternidade? É que muitas vezes nós não conseguimos ver Deus como Pai. Por quê? Porque começamos a comparar com o Pai terrestre, com o Pai da terra, com o Pai que... Mas, meu irmão, você tem que olhar para o Pai de cima, o Pai celestial, para que o seu Pai possa olhar para Ele para ser um bom Pai. E não Deus ser igual ao seu Pai da terra. Nós invertemos os valores. Então, nós temos um Pai que sempre está conosco. Amém? Talvez você me diga, pastor, está difícil de entender. Está difícil de aceitar, porque você não sabe o que eu já passei. Eu não sei mesmo o que você passou, mas eu sei que o Espírito Santo pode te consolar,
pode mudar a tua vida. E nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Ele estará contigo sempre, sempre. Amém? Eu queria abrir lá em Romanos capítulo 8. Deus, nesse texto, Romanos capítulo 8, a partir do 15. Paulo fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Próximo versículo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Somos filhos de Deus. Você foi adotado nesta família, onde Deus te chama de filho. O Espírito Santo está contigo, te consolando, te orientando, te ensinando, mas, às vezes, nós não queremos ouvi-lo. E aí nós nos perdemos. Quando nós passamos a dar lugar para o Espírito de Deus, Espírito Santo, agir na nossa vida, nós vamos entender o que é que nós somos. Amém? Ora, muita coisa eu não vou poder mudar na minha vida agora. Estou com 61, quase 2, né? Quinta-feira eu faço 62. Parecendo 35, mas é 62. Mas olha, muita coisa que eu recebi na minha vida, eu não plantei. Foi meu pai. O meu pai, ele saiu de casa com 8 anos de idade. Os pais dele se separaram e com 8 anos de idade ele saiu. Ele foi andando, lá em Pernambuco, até a casa de uma tia que ficava do outro lado da cidade. Ele andou o dia todo, passou fome, e ele ia cuidar de quintal, né? Tinha essa profissão lá no Nordeste, que era cuidar de terreiro, que é o menino pegava uma vassoura para varrer o terreiro, limpar o terreiro, e aquele quintal imenso, né? Eles varriam tudo, juntavam a folha, e aí o pagamento às vezes era um prato o almoço, né? Fazia um prato de comida, e quase sempre era feijão e arroz, né? Então, meu pai, 8 anos de idade, ele saiu e ele se converteu. Logo depois ele disse: eu quero uma família. Ele tinha dificuldade, ele não conhecia direito, ele viveu uma vida, a adolescência dele no meio da prostituição, na rua, cresceu na rua. E aí, quando se converteu, ele disse: não, eu quero casar, eu quero uma mulher. E conseguiu. Aos 19 anos, casou. 20 para 21, ele casou com a minha mãe, tal. Foi uma dificuldade, mas ele descobriu que o melhor lugar para estar era na casa de Deus. E aí, desde pequeno, eu fui criado dentro da igreja. Tive minhas dificuldades, tive meus desencontros, tive meus relacionamentos machucados com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Tive com os amigos, tive muito problema, mas eu estava dentro da igreja. O meu pai plantou isso na nossa casa. Na minha geração, minhas filhas já nasceram da igreja, já teve um pai que estava dentro da igreja, que nunca saiu da igreja, sempre vivemos na igreja, mudamos de igreja, passamos dificuldades, mas estávamos juntos, estávamos na luta. O que eu quero dizer isso para você? Meu pai plantou. Ele passou a dificuldade, eu ganhei. Minhas filhas já tiveram uma situação melhor. A minha outra filha, agora já casada, já está numa situação diferente, já está com os meninos já com 5 anos de idade, 6 anos de idade, já começaram dentro da igreja, já estão aprendendo. O que eu quero explicar? O que eu quero te dizer, meu irmão? Que às vezes você não tem como mudar o teu passado. Deus não vai mudar, vai restaurar a tua família. Não.
Deus não vai poder restaurar a tua família. Desculpa. Porque às vezes você já casou pela segunda vez, pela terceira vez. Se Deus restaurar a tua família, tu vai ter que voltar para o primeiro. Não é isso que Deus está querendo dizer. Ele está querendo que você restaure a visão familiar. Que você olhe para Deus como Pai. E que você plante na sua casa o amor de Deus, a presença de Deus, hoje, para que daqui para frente você possa ter comunhão com Deus, com a tua família, que ela cresça. Ah, meu pai teve problema, mas o meu marido, eu vou ser um exemplo de pai. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou orar por ele, eu vou estar com ele do meu lado. E os meus filhos vão ser melhor do que eu. E os meus netos vão ser melhor ainda do que os dos pais, do que os avós. Porque eu preciso entender que eu planto, mas é o outro que colhe. Amém? Eu tive um problema na minha família. Tem gente que, eu não tive pai. Então você, seja um bom pai. Dê seu exemplo, mostre a diferença que você pode fazer. Amém? Restaure a paternidade na tua casa. Deus te vê como filho. E sempre você será filho. Para fechar, eu queria contar, você já conhece a história do filho pródigo, né? Eu gosto muito desse texto. Eu me reconciliei com esse texto, então ele marcou muito a minha vida. E o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, o pai tinha 2 filhos, né? O mais novo saiu, gastou tudo, voltou, e o outro tinha ficado em casa. E é interessante que aquele que ficava em casa, ele dizia assim que, pai, você nunca me deu nada, nunca me deu um cabrito para aproveitar com meus amigos, tal. Aí vindo esse filho que gastou tudo, agora eu sou... Esse é teu filho, né? Não é nem meu irmão, é teu filho. Vem esse teu filho aí que gastou, fez... Aí agora o senhor faz a festa com ele, e, eu estou aqui, não fez nada, não me deu nada. Sabe o que acontece, meu irmão? Presta atenção, escuta só. Esse filho, ele não sabia que era filho. Ele era um órfão dentro de casa. Ele era servo. Ele não era filho. Sabe por quê? Porque o servo trabalha. O filho é herdeiro. Ele nunca vai perder o emprego, o filho. Pai, não trabalhei. O filho foi dormir, não trabalhou. O pai ele deu um rela, chamou ele, bateu até, porque ele não quis trabalhar naquele dia, mas ele não vai perder o emprego, não vai perder a herança, porque ele é filho, ele é de casa. Nós, às vezes, estamos sendo órfãos dentro da casa de Deus, porque não vemos Deus como pai, mas sim como patrão. E eu achei muito bom, eu estava ouvindo a mensagem do pastor Luiz Hermínio, ele fala assim, que você precisa trabalhar na casa de Deus, não é para trabalhar para Deus. Você não vem para a igreja trabalhar para Deus. Você vem trabalhar com Deus. Porque você está trabalhando com o seu pai, está em casa. Eu não estou trabalhando para ele, eu trabalho para ele eu trabalho para alguém quando eu sou empregado dele, eu sou contratado. Mas quando você vem trabalhar na igreja, quando você vem servir na igreja, você vem servir por amor, porque você faz parte da família. Você é filho, você tem direito. Amém? Tem aquela música que diz assim, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Salmo 27, 10, para a gente fechar aqui. Pedi o pessoal do louvor. Sobe aí. Salmo 27, 10. Igreja, repete comigo. 1, 2, 3. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem,
o Senhor. Novamente. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor. Amém? Você não está desamparado. Você não está só. Você tem uma família. Você tem um pai. Eu queria que você ficasse de pé. Se alguém estiver perto de uma família, tiver parente ali, eu queria que você desse um abraço no seu irmão. Quem está perto ali também, que está sem parente, mas dá um abraço. Você faz parte da família. Olha, Deus, Ele está nos dizendo em Salmo 10, 27 e 10. Você não está desamparado. Você tem uma família. Amém? Que o Senhor faça de nós uma grande família. Família Comeve, que amam Deus, onde participamos com Ele, na casa dEle, como filho, adorando, exaltando e glorificando o seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Oh, glória!